Meus pais me colocaram para adoção quando eu era criança, pois eu era um menino. Agora, depois de 20 anos, eles entraram em contato pedindo dinheiro para financiar a educação da minha irmã. Eu tenho 25 anos e minha história remonta ao tempo em que eu tinha 6, ou melhor, desde que nasci. Sou o terceiro e o mais novo dos filhos dos meus pais. Não éramos ricos, mas meus pais ganhavam um dinheiro decente para criar 3 filhos. Morávamos em uma cidade pequena em uma casa ancestral, o que nos economizava muito em despesas. Meus avós tinham uma fazenda que supria uma parte significativa das nossas necessidades na cozinha. Meu pai é motorista de caminhão e volta para casa a cada 3 ou 4 dias. Minha mãe trabalha como garçonete. Meus pais já tinham 2 filhas quando me conceberam e eu fui o não planejado. Você sabe como os pais se sentem quando uma criança não planejada aparece. Obviamente eu não sabia de nada disso quando era criança, mas conforme fui crescendo comecei a entender esses termos aos poucos, e não foi agradável saber que eu não era desejado. Meus pais queriam se livrar de mim, mas o médico desaconselhou por causa de possíveis problemas de saúde para minha mãe. Especialmente minha mãe queria uma menina. O motivo dela era simples. Ela queria que eu usasse as roupas descartadas das minhas irmãs mais velhas para que ela não precisasse comprar roupas novas para mim. Minhas 2 irmãs mais velhas tinham 1 ano de diferença, então elas tinham roupas do mesmo tamanho que podiam trocar entre si. Era divertido para elas. No entanto, quando eu nasci menino, meus pais ficaram desapontados. Eles me vestiam com roupas de menina e até me mandavam para a escola com o uniforme descartado das minhas irmãs. Era constrangedor para mim. Mesmo sendo pequeno na época, tenho uma lembrança confusa de como eu era intimidado por usar o uniforme de menina e ter cabelo comprido. Se eu reclamava, só recebia uma surra da minha mãe. Cresci ouvindo nada além de abuso e palavras duras dos meus pais, a maioria das quais eu não entendia na época, e quando eu entendia odiava meus pais. Meu pai era melhor do que minha mãe, mas ele passava a maior parte dos dias fora e era volúvel. Em alguns dias eu achava que ele era neutro entre nós 3, e em outros ele se comportava tão mal quanto minha mãe, se não pior. Não vou dizer que eu era uma criança santa, eu costumava me revoltar quando comecei a entender os preconceitos deles em relação a mim e às minhas irmãs. Elas sempre recebiam o melhor de tudo e eu ficava com as sobras delas, então comecei a ser malvado com eles, porque como criança os responsabilizava pela minha miséria. Sim, eu fui punido pelas minhas ações, às vezes de forma bastante severa. Eu tinha que fazer meu próprio café da manhã e muitas vezes ficava sem jantar. Entendo o apelo de uma criança de 6 anos passando por isso. Houve um incidente que lembro vividamente e acho que foi o ponto de virada da minha vida. Naquele dia ou naquela semana, não lembro exatamente, eu estava sendo severamente intimidado no playground por me vestir como uma menina. Cheguei em casa e vi que minha mãe tinha comprado roupas novas para minhas irmãs para as férias, e então peguei uma tesoura e as cortei em confetes. Eu sei que fui malvado e não me orgulho do que fiz, mas estava doente, sujeito a zombarias por causa dos meus pais. Isso vinha de um lugar de dor, não de maldade. Em vez de entender minha dor, meus pais consideraram aquilo um pecado que merecia o castigo mais severo de todos. Me colocaram para adoção. Esperaram 1 mês, mas não houve interessados, e essa raiva também foi despejada sobre mim. Eu constantemente ouvia o quanto era inútil, que ninguém queria me ter. Houve vezes em que ouvi minha mãe dizer: "Eu queria ter verificado o gênero, nunca teria o trazido ao mundo." Me assombra saber que meus pais me odeiam tanto e por um motivo que não está no meu controle. Após algum tempo sem resposta para minha adoção, eles começaram a falar sobre isso com seus amigos e parentes. Meu pai conhecia alguém na cidade vizinha que tinha um food truck com a esposa. Eles eram mais pobres que nós, mas queriam uma criança. Eles estavam na casa dos 30 anos e tentavam ter um filho há mais de uma década, mas sem sucesso. Meu pai falou com eles e eles prontamente concordaram em me adotar. Lembro-me daquele momento em que meu pai deu essa notícia para minha mãe e minhas irmãs. Elas estavam encantadas e felizes em se livrar de mim. Meu pai também fez um aviso de que eles eram pobres e que eu talvez nunca conseguisse frequentar a escola. Minha mãe revirou os olhos e disse: "Quem se importa, só deixa ele lá amanhã." Fiquei ali parado no canto segurando a cortina. Por mais que eu odiasse minha família, eu estava assustado e machucado por ter que deixá-los. Eu tinha lágrimas nos olhos, mas não chorava alto. Eles estavam tão felizes aproveitando o momento que esqueceram que eu estava ali. Quando meu pai me viu chorando, ele se aproximou, me deu tapinhas nas costas e disse: "Arrume suas coisas, partiremos amanhã de manhã para sua nova família." Chorei alto quando ele disse isso, mas percebi que estava falando com ouvidos surdos. Então fui para o meu quarto e arrumei minhas coisas rezando para que minha nova família fosse menos cruel. No dia seguinte meu pai me levou para a cidade vizinha. Não lembro exatamente das emoções que estava sentindo, mas não estava chorando, talvez estivesse apenas entorpecido. Minha nova família era realmente pobre. Eles tinham uma casa minúscula com um quarto, tinham transformado o depósito em meu quarto. Eu não tinha reclamações porque pelo menos fizeram um esforço para me dar um quarto. Nunca tive meu próprio quarto ou cama. Minhas irmãs tinham uma cama e eu dormia num canto do quarto delas, num pequeno armário para minhas coisas. Esse quarto era comparativamente menor que o nosso, mas era aconchegante. Meus novos pais, Mary e John, eram calorosos e amorosos, mas eu vinha de um lar perturbado. Nunca tinha experimentado aquele amor. Sim, via meus pais demonstrando seu amor por minhas irmãs, mas nunca por mim. Eu duvidava das intenções dos meus novos pais e achava que o amor deles era apenas temporário. Tentei não me apegar a eles porque tinha medo de que também pudessem me abandonar. Trauma de infância, sabe? Levei muitos meses para perceber que eles realmente me amavam e não estavam apenas fingindo. Minha escola foi interrompida naquele ano porque meus pais me mudaram para cá no meio do ano letivo, mas meus novos pais prometeram me colocar na escola no ano seguinte. Testemunhei como
como eles trabalharam ainda mais duro para economizar dinheiro para me colocar em uma escola, foi quando comecei a amá-los de volta. Minha adoção acabou sendo uma bênção disfarçada. Meus pais biológicos nunca apareceram depois de me enviarem para Mary e John. Honestamente, fiquei aliviado porque aqui eu era tratado pela minha identidade original, como um menino. Mary e John eram pessoas muito trabalhadoras. Eles trabalhavam de 14 a 16 horas por dia no food truck deles que ficava do lado de fora do apartamento deles. Então eu não ficava sozinho quando eles estavam trabalhando. Eu podia vê-los pela janela do meu quarto. Eventualmente comecei a passar meu dia no food truck os ajudando com o que podia. Quando fui admitido na escola, dediquei meu tempo integral aos estudos, mas os ajudava com as tarefas domésticas sempre que estava livre. Eu tinha um pouco mais de 10 anos quando ajudei John no caixa. Eu era muito bom em cálculos. Aprendi sobre negócios e contabilidade desde muito cedo. Depois do ensino médio eu queria administrar o negócio deles em tempo integral, mas eles insistiram para que eu completasse minha educação universitária primeiro. Eles financiaram com suas economias. Eles estavam ficando velhos e fracos demais para tocar um food truck. Eu queria assumir a responsabilidade deles do mesmo jeito que eles assumiram a minha, mas eles garantiram que poderiam se virar por mais alguns anos e que eu deveria cursar a faculdade. Estudei administração e contabilidade na faculdade porque queria ser empreendedor. O dia da minha formatura foi o mais feliz da minha vida. John e Mary estavam radiantes. Eles até convidaram meus pais biológicos para a formatura, mas eles não apareceram. Depois da faculdade eu queria assumir o food truck e deixar Mary e John se aposentarem, mas eles tinham outros planos para mim. Eles tinham economizado uma quantia considerável e me deram. Fiquei emocionado com o gesto deles. Eles disseram que podiam se virar por mais alguns anos, mas não queriam me envolver nisso. Me deram o dinheiro para eu começar um negócio próprio. Não queria desperdiçar cegamente o dinheiro deles, então usei meu conhecimento em negócios. Procurei um pequeno bar local em uma boa localização que estava com dificuldades de vendas. Propus ao dono alugá-lo para mim em um modelo de compartilhamento de lucros. Depois de várias rejeições consegui um. Comecei do zero, renovei o lugar e o cardápio de acordo com os gostos dos millennials e da geração Z, e ofereci os melhores serviços aos clientes. As vendas dispararam em um ano e obtive o dobro do lucro do investimento. 4 anos depois, agora tenho 3 cafés na cidade que estão funcionando com sucesso. Mudei Mary e John para um apartamento melhor e arranjei um lugar pequeno para mim. Estava morando com eles até agora. Pedi para eles se livrarem do food truck e aproveitarem a aposentadoria, mas eles insistiram em continuar por felicidade deles. Quando saí de casa com minha mala, nunca imaginei que me formaria na faculdade, mas aqui estou eu com restaurantes na cidade. Avançando para o mês passado, era um dia normal no trabalho. Eu estava ocupado no caixa de um dos restaurantes quando vi um rosto familiar. Senti como se tivesse visto um fantasma. Era meu pai biológico, que eu não via há quase 2 décadas. Ele parecia pálido e fraco. Ele caminhou com um largo sorriso até o balcão e me abraçou. Havia clientes na loja, então não disse nada e o levei para um canto. O rosto dele trouxe de volta todas as memórias horríveis da minha infância. Ele disse que estava muito feliz e orgulhoso de me ver bem-sucedido na vida. Não sabia o que dizer. Fiquei ali entorpecido. Ele disse que estava passando e encontrou John, que contou sobre meu empreendimento bem-sucedido. Ele disse que traria minha mãe no fim de semana. Não disse nada e ele saiu pouco depois. Após terminar o meu dia, fui falar com John e disse a ele que não queria encontrar meus pais biológicos que me renegaram por ser menino. Eles sabiam sobre minha infância angustiante. Eu queria fugir e me esconder em algum lugar no fim de semana, mas Mary insistiu que eu perdoasse meus pais e seguisse em frente. Concordamos em encontrá-los sob a condição de que Mary e John estivessem presentes comigo. Então, meus pais biológicos chegaram à casa de John. Pensei que eles pediriam desculpas pelo que fizeram comigo, mas digo a você que não mostraram nenhum remorso. Em vez disso, contaram os favores que fizeram por mim. Minha mãe disse que eu deveria ser grato a eles por terem encontrado pais tão bons para mim que me criaram para ser um indivíduo bem-sucedido. Fiquei chocado ao ouvir isso. Queria devolver a eles, mas Mary segurou minha mão pedindo calma. Diplomaticamente disse que sou abençoado por ter John e Mary como meus pais. Posso descrever o encontro como constrangedor para mim. No dia seguinte recebi uma ligação da minha mãe. Não reconheci a voz dela. Como poderia? Era a primeira vez que ela me ligava em 20 anos. Ela estava pedindo dinheiro. Disse que meu pai havia perdido seu emprego regular e trabalhava como contratado há anos. Ela também perdeu o emprego porque aparentemente nenhum restaurante precisa de uma garçonete de 50 anos. Estava difícil para eles se manterem. Perguntei quanto ela precisava e ela disse que $20.000 seriam suficientes. Ela havia pegado emprestado esse dinheiro de amigos nos últimos meses para comprar mantimentos e agora os amigos estavam pedindo dinheiro de volta. E ela não tinha. Desliguei dizendo que pensaria e daria uma resposta. A questão é que, por mais que os odeie, sinto pena de ver as pessoas os cobrando por dinheiro. Às vezes sinto que ela está apenas me explorando. Mas e se eles realmente precisarem de ajuda? Vou me sentir mal por deixá-los passar pela vergonha, mesmo tendo dinheiro. Após pensar bastante, concordei em fazer essa última tentativa pelos meus pais biológicos e fiz a transferência para a conta dela. Me senti bem por poder ajudar minha família, mesmo que tenham sido cruéis comigo, mas estava errado. Talvez eu deva dizer que estava certo, pois temia que eles fossem me explorar financeiramente. E é exatamente isso que estão tentando fazer. Uma semana após enviar o dinheiro, minha mãe me ligou novamente. Respondi com sentimentos mistos. Ela agradeceu pela ajuda e então disse: Suas irmãs querem te encontrar. Quando você acha que pode vir? Naquele momento realmente senti que minha família queria que eu voltasse. Eu sei que meus pais me trataram mal quando eu era criança e eu os odiava, mas nunca odiei minhas irmãs.
Talvez quando criança pequena eu tenha feito algumas coisas ruins a elas, mas depois de crescer nunca as responsabilizei, não foi culpa delas. Às vezes até pensei que meus pais se livraram de mim porque eram pobres e não porque eram maus. Disse a minha mãe que poderíamos nos encontrar no próximo domingo e que eu poderia dirigir até lá. Ela interrompeu dizendo: Por que não nos encontramos em algum lugar fora? Não pensei muito sobre isso e apenas disse ok. Ela disse que enviaria os detalhes do local e horário em breve. Depois de desligar senti um desconforto, perguntando-me por que ela não queria que eu visitasse a casa. Quero dizer, sim, não importa onde você se encontra, mas ainda assim, você sabe, encontrar sua família após tantos anos. Você não acha que os convidaria para casa em vez de encontrá-los em um restaurante? De qualquer forma, ela me enviou os detalhes do restaurante e era um dos restaurantes mais chiques da cidade. Não pensei muito na época porque minha mente estava presa ao fato de que eles não me convidaram para casa. Fui ao restaurante e eles já estavam lá. Minhas irmãs correram para me abraçar. Por um momento fiquei feliz em vê-las depois de tantos anos. Estava me divertindo ao conversar com elas até que o menu chegou e elas começaram a pedir comida. Deliberadamente procuravam os pratos mais caros. Quando perguntaram ao meu pai o que ele queria, ele apenas sorriu e disse: Peço mais caro, meu filho é um homem grande agora. Isso foi tão mesquinho da parte dele. Se John ou Mary tivessem dito isso, eu teria sido um filho orgulhoso, mas vindo dos meus pais biológicos, foi cruel e maligno. Não havia nada que eu pudesse fazer. Sentei lá os vendo devorar a comida, saqueando minha carteira. Sim, paguei a conta também. Havia pensamentos muito ruins passando pela minha mente como sair sem pagar a conta, mas isso teria sido muito severo com eles. Prometi ali mesmo nunca mais cair na armadilha emocional deles. Fiquei frio pelo resto da noite e aposto que eles não perceberam. Voltei e contei a Mary sobre minha família gananciosa. Ela ficou chocada ao saber disso. Mary é uma mulher muito gentil e independente e achou tudo isso muito perturbador. Ela me aconselhou a não ser bobo novamente e também a não pensar muito sobre eles, e sim focar na minha vida. Fiz isso. Minhas irmãs me ligaram uma semana depois, mas não respondi a elas. Minha mãe também me ligou, mas não respondi. Já se passaram 2 meses desde então e agora eles pararam de mandar mensagens ou me ligar. Acho que entenderam que não os quero na minha vida. Atualização. Olá a todos. Obrigado por todo o apoio. Como mencionei em meu último post, parei de responder às minhas irmãs e aos meus pais biológicos porque entendi que eles só me queriam pelo dinheiro. Ontem, quase 5 meses depois, ela me ligou novamente. Vi o telefone tocando e atendi impulsivamente. Ela começou com conversa fiada perguntando sobre mim e meu trabalho. Parecia tão falso e pretensioso que não consegui suportar. Perguntei a ela o que ela queria. Ela respirou fundo e disse que minhas irmãs tiveram que abandonar a faculdade porque meu pai não pôde pagar suas mensalidades. Então eles queriam que eu financiasse a educação delas na faculdade. Fiquei furioso. Ela me pediu para me acalmar e disse que elas eram minhas irmãs, minha família, e eu deveria ajudá-las. Estava no trabalho naquele momento e não queria bagunçar minha cabeça, então desliguei. Ela me ligou novamente à noite. Ignorei a ligação algumas vezes, mas isso estava me incomodando. Ignorar não era a solução. Eu percebi que da próxima vez que ela ligasse, eu atenderia. Quando atendi, ela perguntou: Suas irmãs estão muito animadas para voltar à faculdade. Então como vamos fazer isso? Você vai pagar tudo de uma vez ou por semestre? Eu sugiro que você transfira o valor total para mim e eu pagarei a mensalidade antes de cada semestre. Você não precisa se preocupar. Eu disse: Espere um pouco, eu não vou fazer nenhum pagamento. Ela ficou muito surpresa. Não esperava um não como resposta. Ela perguntou: O que você quer dizer com não quer pagar de jeito nenhum? Tudo bem, podemos nos virar em parcelas também. Eu repeti: Não quero pagar de jeito nenhum. A educação das minhas irmãs mais velhas não é minha responsabilidade, especialmente quando meus pais me abandonaram e nunca se preocuparam comigo. Mesmo agora vocês estão falando comigo apenas porque querem sugar meu dinheiro. Ela estava fervendo de raiva e perdeu a cabeça com minhas palavras. Ela disse: Não se esqueça de que te geramos. Tudo que você é por nossa causa. Seu pai encontrou um bom guardião para você e agora que é sua vez de nos retribuir, você não pode se esquivar de suas responsabilidades. Suas irmãs e seus pais são suas responsabilidades, e você tem que cuidar de todos nós. Eu tinha muito a dizer, mas estava falando com ouvidos narcisistas surdos, então apenas disse: Bem, eu devo muito aos meus pais, que são John e Mary. Eles merecem todo o crédito pelo meu sucesso. Quanto a vocês, não sei quem são, nenhum dos meus documentos tem o nome de vocês, nem tenho fotografias com vocês, então não acho que os conheça. Ela estava me xingando, mas eu disse: Número errado, senhora. E desliguei. Seja chamado de egoísta, cruel ou qualquer outra coisa, não vou gastar meu dinheiro suado com minha suposta família. Eles nunca foram minha família. Eles se livraram de mim quando eu tinha apenas 6 anos. Próximo relato. Minha ex-esposa me traiu e me deixou por outro homem. Agora ela está sozinha e sem dinheiro, enquanto estou felizmente casado com uma mulher incrível. Quando você se casa, você tem que recitar votos como na saúde e na doença, para o melhor ou para o pior, e mais importante, até que a morte separe. Eu, homem de 45 anos, levei esses votos a sério quando me casei com minha primeira esposa há 15 anos. Nós dois nos casamos depois de namorar por cerca de 4 anos e morar juntos por 2. Parecia que éramos perfeitos um para o outro, com objetivos, interesses e valores semelhantes. Foi por volta de 3 anos de casamento que comecei a notar pequenas coisas. Ela não estava distante ou algo assim, e ainda aceitava meu toque, mas era sorrateira. Minha ex nunca queria que eu visse
visse seu celular. Não é que eu tivesse motivo para isso na época, mas ela tornava isso tão óbvio que chamava a atenção. Isso provavelmente acabou sendo sua ruína. O que me fez perceber que algo estava acontecendo foi quando o telefone dela tocou enquanto estávamos assistindo a um filme uma noite. Ela correu para o banheiro e começou a falar em voz baixa. A confrontei quando ela voltou porque aquilo foi simplesmente muito estranho para mim para não ser mencionado novamente. Mais negação de que nada estava acontecendo. Era uma amiga que realmente precisava falar com ela. Ela disse: "Lembro-me de ouvir uma voz masculina antes de ela correr para o banheiro." Então a confrontei sobre esse fato. Era um amigo, um cara, que era a desculpa dela. Até onde eu sabia, minha esposa não tinha amigos homens. Não teria problema para mim, mas o fato de ela não ter dito nada foi preocupante. Então fiz a única coisa que consegui pensar. Peguei o celular dela quando ela estava sempre mandando mensagens nele. Um dia ela gritou comigo, mas eu consegui as evidências de que precisava. Vi mensagens de texto entre ela e um cara chamado John, o que apenas confirmou para mim que minha esposa estava me traindo. Perguntei há quanto tempo isso estava acontecendo. Ela disse que há alguns meses. Não era algo que ela estava procurando, mas simplesmente aconteceu. Nunca passou pela minha cabeça que ela pudesse sair do nosso casamento. Parecia bobo, mas eu nunca esperava por isso. Parecíamos felizes e ela parecia genuinamente feliz para mim. Mas aqui estava ela me dizendo que tinha me traído com um cara que ela conheceu em uma cafeteria. Ele era o barista e começou a flertar com ela. E uma coisa levou a outra e um mês depois começaram um caso. Traição era algo inaceitável para mim. Então eu disse à minha esposa que nosso casamento tinha acabado. Ela chorou e parecia genuinamente angustiada com a ideia de que nosso casamento estava chegando ao fim. Isso durou alguns dias até eu dizer a ela que finalmente tinha ido ao advogado para iniciar o processo de divórcio. Depois que contei à minha esposa, ela me disse que nunca me amou de qualquer maneira e que seu novo namorado a faria mais feliz do que eu jamais faria. A mudança repentina em sua atitude foi chocante. Eu sabia que ela estava fazendo isso apenas para me machucar, então tentei ignorar. Em menos de uma semana minha esposa se mudou e foi morar com sua família. Eu quase quis perguntar por que ela não tinha se mudado para o novo namorado, mas queria fazer um corte limpo com ela. Depois que os papéis foram assinados, me senti aliviado. No entanto, também havia devastação. Eu odiava o fato de que meu primeiro casamento tinha acabado daquela forma. Supostamente passaríamos o resto de nossas vidas juntos. Na época estava perto dos 35 anos, enfrentando o fim do meu casamento. Minha ex parecia tão feliz. Uma vez que o divórcio foi finalizado, ela postava fotos com um novo namorado no Facebook. Eu eventualmente tive que deletar meu Facebook porque não era uma boa ideia ficar constantemente obcecado com o que ela estava fazendo. Comecei então a trabalhar em mim mesmo, praticando esportes, cultivando hobbies, amigos e tudo o que pudesse fazer para manter minha mente longe da minha ex. O divórcio era uma necessidade, mas isso não significava que eu não estivesse machucado com o resultado. Foi inteiramente culpa da minha ex-esposa. Tudo o que ela precisava fazer era manter seus votos. O quão difícil isso poderia ser? Depois de cerca de um ano estava começando a alcançar um novo nível de felicidade. Eu não tinha certeza do que minha ex estava fazendo e não me importava. Minha irmã se importava porque ela decidiu me contar o que tinha acontecido com minha esposa. Elas tinham amigos em comum, então era fácil descobrir o que estava acontecendo com minha ex. Acabou que ela perdeu tudo para ele. Ela pagou suas contas, deu dinheiro para um negócio, e o pior era que ele estava traindo ela o tempo todo. Não senti pena da minha ex porque agora ela sabia como era sentir que um traidor seria fiel a ela. Ela estava com muitas dívidas agora graças a dar tanto dinheiro para ele. Durante nosso casamento ambos tínhamos bons empregos e ganhávamos um dinheiro decente. Já tínhamos pago todas as dívidas que tínhamos. Então foi um choque descobrir que ela tinha acabado em uma situação financeira tão ruim. A mulher que minha irmã estava descrevendo para mim não parecia em nada com minha ex. Parecia uma mulher completamente diferente. Ela estava tão desesperada que até pediu dinheiro a outras pessoas, inclusive a minha irmã. Fiquei surpreso por ela não ter me procurado, mas eu a tinha bloqueado em todos os meus dispositivos. Não tínhamos filhos juntos, então não havia motivo para continuarmos em contato depois que conheci minha segunda esposa. Todos os pensamentos sobre minha ex sumiram da minha mente quando nos conhecemos no trabalho, na verdade. E embora nunca seja uma boa ideia se envolver com um colega de trabalho, não pude evitar. Foi cerca de 1 ano e meio depois que nos conhecemos e começamos a namorar que eu propus. Foi bastante rápido, mas senti que era certo. Quando meu casamento foi anunciado, minha ex entrou em contato comigo para me parabenizar. Eu apenas respondi com um emoji sorridente. Porque como mais você responde a isso? Eu não tinha nenhuma obrigação de falar com ela, mas ainda queria dizer algo a ela apenas para tirar isso da minha mente e nunca mais ter que pensar sobre isso pelo resto da minha vida. Agora, tenho 45 anos e estou casado com minha segunda esposa há anos. As coisas não poderiam estar melhores entre nós dois. A última vez que ouvi falar da minha primeira esposa, ela ainda estava sozinha e pulando de relacionamento em relacionamento. A situação dela não parece boa. Ela vai acabar ficando sozinha quando poderia ter tido um relacionamento duradouro. Acho que devo agradecê-la porque se ela não tivesse me traído, nunca teria conhecido minha segunda esposa, que é incrível. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.